Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. E nesse vídeo vamos trazer aqui mais um estudo de acompanhamento, desta vez do Fundo Imobiliário Versalhes, VSLH11. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho. E quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito e vamos começar aqui os estudos. Então esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, esse aqui é o código VSLH11. Se você deseja comprar na bolsa, esse aqui é o código. O valor da cota é R$ 9,00 e o dividend yield dele está na casa aqui dos 17% ao ano. Dividendo muito alto e um pouco também desse dividendo alto é porque a cota vem desvalorizando e está aqui no menor patamar histórico. O valor patrimonial da cota está R$ 10,15 e o preço do valor patrimonial R$ 0,89. Então está negociando aqui bem abaixo do valor patrimonial. E vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial do mês de abril, para a gente ver como está a situação do fundo. Em resumo, a gente pode ver que o patrimônio líquido dele está na casa dos 303 milhões. É um fundo bem pequeno ainda. 62.514 cotistas, né? Então tem bastante cotistas. E aqui a gente vê com mais facilidade a discrepância entre o valor patrimonial da cota, 10,15, para o valor de mercado, 9,32, no dia do fechamento aqui desse relatório. Esse é um fundo que investe em CRI, certificados recebíveis imobiliários, né? E o comentário simples aqui do gestor, ele fala que o fundo distribuiu 0,11 por cota, referente ao resultado aqui de abril. Deu um dividend yield de 1,08 sobre o valor patrimonial, sobre o valor da cota patrimonial. E em abril todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto e não houve nenhuma movimentações no mês. Então, como não está tendo condições de fazer novas emissões, a gestão está meio que parado aqui com as movimentações. E a gestão faz um comentário aqui novamente que está desconsiderando a taxa de gestão aqui no fundo RCAP 1810, que é um outro fundo aí da casa ao qual eles investem. Eles falam que 35% do patrimônio líquido dos ativos em carteiras estão em obras concluídas, e considerando apenas os CRIs pulverizados, 54%, eliminando o risco de aumento de custo de obra. A gente está vendo alguns fundos aí, essa questão de custo de obra que está extrapolando o previsto, visto que os materiais de construção subiram muito nos últimos tempos aí, devido à inflação, entre outros fatores. Isso está impactando o mercado imobiliário como um todo. E aqui está a demonstração de resultado do exercício. Mês de abril, a receita total 5.625.000. Então aqui resultado com CRI, resultados com fundos imobiliários. Aí tira as despesas, chegamos aqui no resultado de 4.232.000. Foi separado uma reserva de lucro e a distribuição foi de 3.285.000. E a reserva de lucro acumulada está em 13.772.000. Uma reserva de lucro aí para distribuição futura, né? E essa tabela a gente vê o pagamento por cota nos últimos 12 meses. A gente vê que ele já pagou 0,17, 0,09, 0,18, 0,15 e assim sucessivamente. Os rendimentos dele têm oscilado bastante aí nos últimos meses aí. A performance do mercado secundário, a gente pode ver essa linha azul, preço de fechamento da cota. Você pode ver que ele bateu 11,49, caiu para 10, ficou variando aqui na casa dos 10, depois buscou a casa dos 9 aqui. E essa barra cinza, o volume médio negociado diário, 1,5 milhões, um volume até bom, né? E a alocação da carteira, a gente pode ver por tipo de ativos, CRI 85,4%, fundos imobiliários 8% e caixa 6,6%. Por setor, a gente pode ver que 66,6% está no setor de hotelaria, residencial 12,9%, comércio 11,2% e lazer 2,7%. Esse gráfico mostra os investimentos. O GPK tem a maior participação, 21%, o Mirante 14,5% e o circuito de compras, o shopping lá do ativo do fundo XBXO, Shopping Circuito de Compras, 11,3%. Então ele tem participação tanto no CRI quanto no equity também daquele ativo. A alocação em CRI, a gente pode ver que as taxas aqui
IPCA mais 11,15, GPM mais 14,42 e GPDI mais 8,32, prazo médio 2,5 anos. Por indexador, 76% está em IPCA e GPM 20% e GPDI 2,8%. Por classe, a gente pode ver que a sênior está 59,6%, subordinado 37,2%, mezanino 1,8% e única 1,4%. Lembrando que a sênior é a mais segura, a subordinada é a mais arriscada. Então, parte maior na mais segura e a mais arriscada tem quase 40%, né? O último a receber em caso de default é a subordinada. Por segmento, a gente pode ver corporativo 40%, multipropriedades 45% e o restante tem porcentagem menor. Loteamento tem uma porcentagem relevante, quase 10%. Por loan to value, a gente pode ver que 47,5% tem um LTV maior que 80%. Esse LTV aqui é muito ruim. 19,5% um LTV entre 65% e 80%, também não é bom. E abaixo de 65%, que é o melhor LTV, mais interessante, 33% somente. LTV significa a garantia que está por trás do investimento. O LTV de 65% significa que a cada R$ 65 investido, o fundo tem 100 de garantia. E um LTV de 80, por exemplo, a cada 80 investido, tem 100 de garantia. E é um valor muito baixo comparado no risco dos ativos. E aqui está a carteira de CRI. A gente pode ver que o resort do Lago Parque, que é o Mirante, né? É o primeiro da lista aqui, está com problemas. Ele é o ativo lá do Torge, né? O equity lá do Torge, da própria casa aqui. E a gente pode ver que ele está em 2 lugares. Então, somando as duas porcentagens, dá quase 15%. A razão PMT 130 está 52%, muito abaixo. E a razão saldo devedor 130 para 69%. Problema de ter ativos na mesma gestora em 2 fundos, um participando do equity, o outro participando aqui com investimento, na dívida, é muito complicado, porque se eles for agora executar as garantias, eles vão executar a garantia contra o próprio fundo aqui da casa. Então fica meio esquisito, fica ruim pra caramba isso aqui. A gente pode ver outros ativos aqui com problema. O próprio GPK está com a razão saldo devedor muito abaixo do limite. O GPK2 também está com problema. Tudo que está vermelho e amarelo aqui está com problema. Alguns casos aqui a gente vê até inadimplência aqui. O próprio circuito das compras aqui, o shopping lá, circuito das compras, está com inadimplência de 7,2%. E eles têm participação tanto na dívida quanto no equity. E o problema é que todos esses fundos têm eles investem nos mesmos ativos e você que é investidor não compensa investir em mais de um. Tem que avaliar muito a questão dos riscos. Se você compra o Torge, compra o HCTR e o Versalhes, você está comprando quase que os mesmos ativos. O XBXO, por exemplo, está em todos eles. Entre outros ativos aqui como o GPK, por exemplo, entre outros ativos também que tem na mesma carteira aqui dos 3. Então a gente pode ver que tem vários ativos com problema e o investidor precisa ficar de olho nisso aqui. Inadimplência, CRIEDA também, ó, problema aqui, a razão saldo devedor 82 antes 120, né? Então aqui está ele, o XBXO, que investe aqui no Shopping Feira da Madrugada. Eles têm 8,08% do XBXO, mas eles têm participação também do ativo na dívida, através do CRI Circuito de Compras. Então, tem mais de 3% no CRI, então dá mais de 10% nesse ativo. E aqui a gente vê o detalhamento do portfólio, a gente pode ver que o Resort do Lago é o primeiro, as vendas líquidas foram positivas, tem um comentáriozinho aqui, mesmo com alto nível de cancelamento mês. O GPK, a razão garantida ao saldo devedor, fechou o mês abaixo do limite mínimo. O que eles estão comentando aqui é o que a gente já viu lá na tabela, né? O Eco Resort, os indicadores seguem apresentando melhoras. E aqui está ele, o circuito de compras, nenhum comentário aqui para a gente saber como é que está a situação por causa da inadimplência, o que está acontecendo.
não tem comentário. Crieda também está com um probleminha lá. As vendas líquidas foram positivas. O desafio da operação é a composição do atual estoque, que contempla unidades de mais semanas, dificultando a evolução das vendas líquidas. Tem um comentáriozinho aqui. Nem todos têm comentário, então não tem como a gente saber como que está a situação. O Bullrun, subordinada, parte significativa da carteira é cobrado via cartão de crédito. Essa é uma justificativa aqui porque que está inadimplente. E no mais, eu gostaria de saber a sua opinião, se você investe esse ativo ou pretende investir, e o que você acha dele, comenta aqui abaixo e a gente já vai concluir o vídeo. A gente viu que a carteira desses ativos está com um pouco mais de risco, está deteriorando um pouco, a gente viu várias partes vermelhas, amarela, então o risco vem aumentando aí, então o investidor precisa ficar atento e acompanhar todos os meses para ver se está mudando a situação do fundo. E no mais, eu gostaria de te agradecer por participar comigo até aqui. Se assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.